Fala pessoal, hoje vamos usar o Anki como ferramenta de estudo. Estamos iniciando uma série aí na qual a nossa aula a gente apresenta questões em formato de flashcards. Cada flashcard contém uma pergunta no estilo geralmente certo e errado, ou seja, cobrando aqueles pontos específicos que são cobrados em concurso. Às vezes a gente coloca uma questão ou omissão para preparar você para a questão de certo e errado, uma pegadinha que geralmente é cobrada em concurso. Por que certo e errado? Porque a gente consegue focar exatamente aquele ponto daquele artigo, daquele inciso. Se a gente coloca uma questão de ABCDE, você vai pegar vários assuntos ao mesmo tempo e você não vai focar o que você tem que aprender naquele exato momento. Ou seja, aqui não é um momento só de fazer questão, aqui você está aprendendo ponto por ponto. A gente vai por meio progressivo aqui, como se fosse uma aula por meio de questão. Beleza? Como vai funcionar a nossa dinâmica? Cada questão que você vê, a gente vai dar 10 segundos para você responder, depois a gente explica por que está certo ou por que está errado. A gente está aqui estudando a Constituição Federal, artigo 5º. Vamos iniciar a nossa questão aqui com a leitura. Lembrando que a gente vai fazer a aula aqui, na ordem. Começando por quê? Pelo artigo 5º. Complete a lacuna. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Aí a gente colocou os iniciais aqui para ajudar, né? V, L, I, S, P, nos termos seguintes. Ou seja, iniciais formam uma palavrinha aqui, né? Um macete que a gente colocou, que é o VIPS. A gente vai dar 10 segundos para vocês pensarem, lembrando que isso aqui são os direitos raízes, né? Os nossos direitos raízes são o quê? O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Como que você vai gravar? Com esse macetinho aqui. Os direitos raízes são VIPs. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Ok? Vamos para a próxima? Também do CAPT. O artigo 5º da Constituição Federal. Constituição Federal assegura a igualdade ao afirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, estrangeiros residentes no país, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Como deve ser interpretada a expressão estrangeiros residentes no país, contida no dispositivo constitucional citado, referente aos atos praticados por essas pessoas que se encontram em trânsito no Brasil? Tempo. Nossa resposta aqui em aberto, né? Questão aberta. A jurisprudência do STF fixou o entendimento segundo o qual também os estrangeiros que estejam de passagem no território brasileiro gozam dos mesmos direitos reconhecidos aos brasileiros. Aqui a gente coloca o nosso esquema, né? Como que vai estar na nossa legislação esquematizada. Apesar de na Constituição Federal, na literalidade, falar os estrangeiros residentes do país, o que o STF falou? Inclusive os estrangeiros que são o quê? Que estão de passagem também, muitos dos seus direitos garantidos, né? A gente botou aqui, quem são os destinatários? Aqui, ó. Brasileiros, estrangeiros residentes ou não residentes, os apátridas e as pessoas jurídicas. A gente sempre tenta colocar um esqueminha aqui na nossa legislação para facilitar o seu estudo. Vamos para a próxima. Conforme a Constituição Federal, o item que se segue. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior a todos os demais direitos humanos, estejam eles previstos na CF ou na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tempo. Errado a resposta. Não há hierarquia entre os direitos fundamentais e nenhum direito é absoluto. Ou seja, nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. O direito à vida ele não é superior aos outros direitos. A gente também tem liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Por mais que a gente pense que o direito à vida é um direito absoluto, que ele é um direito superior aos outros ali, ele não é. Errada a resposta. Ao julgo e o item que se segue. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar condições de vida digna. Tempo.
Resposta certa. Esse direito costuma ser apresentado doutrinariamente em duas perspectivas, ou seja, o direito à vida se divide em duas perspectivas. O direito de continuar vivo, ou seja, não ser morto, né? E dois, o direito de ter uma vida digna. Aí a gente botou aqui um esqueminha, né? O direito de não ser morto, ou seja, é uma proibição da pena de morte, nenhum direito é absoluto, existe pena de morte no Brasil. E o direito de ter o quê? Uma vida digna, garantindo suas necessidades básicas, proibição de tratamentos indignos, de tortura, de trabalho forçado e etc. O que abrange o direito à vida? Tempo. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar condições de viver uma vida digna. Conforme a Constituição Federal, o julgo e o item que se segue. O direito à vida abrange apenas a vida extrauterina. Tempo. Errado. O direito à vida não abrange apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina. Sem essa proteção, estaríamos autorizando a prática do aborto, que somente é admitido no Brasil quando o agravo ameaça a vida da gestante ou quando a gravidez é resultante de estupro. Lembrando que aqui colocou duas possibilidades, existe mais uma possibilidade, né? Mas aí seria a jurisprudência, que é no caso do Anicel, né? A gente colocou um esqueminha aqui, né? Falando que o direito à vida, ele alcança a vida intra e a extrauterina. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. Ainda que o sistema jurídico constitucional pátrio consagre o direito à vida como direito fundamental, ele admite excepcionalmente a pena de morte. Certa resposta. Nenhum direito fundamental é absoluto, inclusive o direito à vida. Em caso de guerra declarada, admite-se a pena de morte. A gente colocou aqui um atentamento que sobre esse direito de não ser absoluto, a gente já comentou um pouco sobre isso. Mais uma vez, o esquema aqui. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É reconhecido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à segurança, compreendendo a preservação da vida, da liberdade e da propriedade. Certa resposta. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Lembrando que aqui, apesar de não ter colocado todos os direitos raiz, está certo, porque apesar de estar incompleta, ela está certa, não está errada. Ok? Conforme a CF, julga o item que se segue. Os direitos fundamentais, em regra, destinam-se à proteção dos estrangeiros residentes no país e também dos de passagem pelo país. Certa resposta. Apesar do artigo 5º caput referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Um estrangeiro que estiver de passagem de férias no Brasil, por exemplo, será, portanto, titular de direitos fundamentais. Lembrando os destinatários de direitos fundamentais, apesar de a gente ter a literalidade, o STF fala que são os brasileiros, os estrangeiros residentes, inclusive os não residentes, os apátridas também, que é uma pessoa que não tem pátria, né? Não é nacional de nenhum país, por exemplo, e inclusive as pessoas jurídicas. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue.
Os animais não são titulares de direitos fundamentais, sendo eles, na verdade, objetos de tutela constitucional. Segundo o STF, não, os animais são protegidos pela Constituição Federal, mas não são titulares de direitos fundamentais. Ou seja, quem é titular de direito fundamental são as pessoas físicas, os seres humanos, né? Ou a pessoa jurídica, mas o animal não. Ele não é um titular de direito fundamental. Conforme a Constituição Federal, o julgo entre que se segue. A titularidade dos direitos fundamentais pode ser restrita a determinada categoria. As pessoas jurídicas, por exemplo, podem ser titulares de direitos fundamentais naquilo que for compatível com sua natureza. Certa resposta. Sim, pessoa jurídica é titular de alguns direitos fundamentais, por exemplo, o direito à imagem. Mais uma vez, lembrando os destinatários aqui dos direitos fundamentais. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A CF, ou seja, a Constituição Federal, reconhece os direitos fundamentais dos brasileiros e dos estrangeiros residentes do país, estando afastados da titularidade desses direitos os estrangeiros não residentes do país, mas que nele se encontrarem. Errado. Apesar do artigo 5º referir-se apenas aos brasileiros residentes do país, lembre-se, há consenso na doutrina que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja estrangeiro residente no exterior. Um estrangeiro que estiver passando de férias no Brasil, por exemplo, será, portanto, titular de direitos fundamentais. Conforme a Constituição Federal, em o item que se segue, podem ser titulares de direitos fundamentais a pessoas jurídicas naquilo que for compatível com sua natureza, os estrangeiros residentes, os em trânsito no território nacional e os brasileiros sem restrição, incluindo menor de idade ou portador de deficiência mental. Certo? Essa alternativa está de acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Estabelece que os direitos e garantias fundamentais são destinados a todos, sejam brasileiros ou estrangeiros residentes ou em trânsito no país, garantindo essa proteção nos direitos individuais. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de... Lei. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lembre-se bem, é em virtude de lei. Princípio da legalidade. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Entende-se como princípio da legalidade na vida civil o fato de ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Certo ou errado? Certo. Lembremos, ainda que o princípio da legalidade deve ser respeitado de forma diferente pelos particulares e pelos poderes públicos. Como assim? Enquanto os primeiros somente podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ou seja, só podem ser obrigados a atuar ou se abster de atuar se uma lei assim determinar. Os poderes públicos só podem fazer aquilo que é permitido pela lei. A gente colocou um esqueminha aqui para exemplificar o que a gente falou aqui. O particular, ele vai fazer tudo que a lei não proíbe. Se não é proibido, o particular pode fazer. E a administração pública? A administração pública só vai fazer o que está previsto, o que seja o que a lei autoriza. Quando um agente de trânsito ele faz uma autuação, é porque existe o Código de Trânsito Brasileiro falando que ele pode fazer essa autuação.
Quanto a particular, por exemplo, poderia estacionar o seu carro em uma estrada de terra sem proibição? Poderia, porque não tem nenhuma placa sinalizando que é proibido estacionar. Então ele pode. Entendeu a diferença? Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. O princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, que afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei, pode ser explicado afirmando-se que o cidadão, no âmbito de suas relações particulares, somente poderá fazer o que a lei permitir. Certo ou errado? Errado. O cidadão, no âmbito de suas relações particulares, poderá fazer o que a lei não proibir. Lembrando que o princípio da legalidade para a administração pública é o contrário. A administração só vai fazer o que a lei permitir. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. O princípio da legalidade diferencia-se da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Certo ou errado? Certa resposta. O princípio da legalidade, externado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 88, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei. Logo, as obrigações dos indivíduos só podem ser criadas por espécies normativas produzidas em conformidade com o devido processo legislativo. Já o princípio da reserva legal vai mais além. Ocorre quando uma norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente à lei formal, ou a atos equiparados na interpretação firmada na prática, subtraindo-a, com isso, a disciplina de outras fontes, aquelas subordinadas. Temos exemplo disso no âmbito do direito penal, onde somente lei em sentido estrito é capaz de criar condutas tipificadas como crime, bem como suas penas. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, senão em virtude de lei ou decreto. Certo ou errado? Errado. Não há menção a decreto na nossa Constituição. Apenas a lei tem força para impor obrigações ou proibições aos indivíduos. Artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 3. Ninguém será submetido a espaço, nem a tratamento desumano ou degradante. Tortura. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo em casos que envolvam segurança nacional em benefício do bem da coletividade. Certo ou errado? Errado. Não há exceções previstas nem mesmo em caso de segurança nacional ou benefício da coletividade. Essa proteção é absoluta, garantindo a dignidade humana como um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Ou seja, independente da exceção que colocar, não existe exceção para a tortura. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Complete a lacuna. É livre a manifestação do pensamento, sendo espaço o anonimato.
vedado. Ou seja, artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal fala o seguinte, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que significa vedado? É proibido o anonimato. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. É livre a manifestação do pensamento, sendo consentido o anonimato. Certo ou errado? Errada a resposta. A liberdade de manifestação é garantida, ou seja, a liberdade de expressão é garantida, mas sempre com responsabilidade, pois o anonimato é proibido, justamente para assegurar que os direitos de terceiros sejam preservados. Colocou aqui. Ou seja, pode se valer da manifestação de pensamento? Pode, mas não pode se valer do anonimato. Pergunta aberta agora. O anonimato, ele é permitido na manifestação de pensamento? Não, a liberdade de manifestação é garantida, mas sempre com responsabilidade, pois o anonimato é proibido, justamente para assegurar os direitos de terceiros sejam preservados. Por exemplo, você comete uma injúria contra uma pessoa. Se essa pessoa quer entrar com uma ação contra você, não tem como se valer do anonimato, como é que ela vai te acionar judicialmente? Ela não sabe quem cometeu essa injúria. Por isso que não pode se valer do anonimato. Complete a lacuna. É, espaço, a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre. Ou seja, a manifestação do pensamento, ela é livre. E o anonimato é o quê? É vedado, é proibido. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que se expressar. Certo ou errado? Resposta certa. A liberdade de manifestação é garantida, mas sempre com responsabilidade, pois o anonimato é proibido, justamente para assegurar os direitos de terceiros sejam preservados. O que quer dizer ônus? Estamos observação aqui. O ônus significa peso, encargo, uma obrigação que o indivíduo possui de difícil cumprimento. Ou seja, o ônus da manifestação de pensamento. Você pode manifestar o pensamento, porém, a obrigação de quê? De não se valer do anonimato. Artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal. Complete a lacuna. É assegurado o direito de resposta, espaço, ao agravo, além da espaço, por dano material, moral ou à imagem. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de quê? De indenização por dano material, moral ou à imagem. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Legalmente, ou ofendido em matéria divulgada, publicado ou transmitido por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuita e proporcional ao agravo, certo ou errado. Certa resposta. Vejamos a nossa Constituição Federal no inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, à indenização por dano material, moral ou imagem. Exatamente o que a nossa questão fala aqui. Só que vem um a mais aqui, né? Falando que é gratuito. A Constituição Federal garante o direito de indenização por dano moral.
Sim, a Constituição Federal garante direito à indenização por danos morais. O artigo 5º, inciso 10, estabelece que são invioláveis a honra, a imagem, a vida privada, a intimidade e a memória das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização por dano material e moral. Ou seja, além do nosso inciso 5, ainda tem o inciso 10 que complementa essa questão aqui. Isso significa que qualquer violação a esses direitos pode resultar em uma compensação financeira por danos morais. Lembrando que é importante que o nosso direito de resposta, a aplicação tanto a pessoas físicas como jurídicas, ele deve ser proporcional ao agravo, pode ser acumulado. Conforme a Constituição Federal, julgo ele que se segue. O direito de resposta proporcional ao cidadão que tenha sido ofendido não impede o direito à indenização por dano material, moral ou imagem, certo ou errado. Resposta certa. Outro aspecto importante a se considerar sobre o inciso é que as indenizações material, moral e imagem são cumuláveis, podem ser aplicadas conjuntamente e da mesma forma que o direito de resposta. Exemplificando, ao mesmo tempo que a gente pode receber a indenização, a gente também tem o direito de ter a resposta proporcional ao agravo. Conforme a Constituição Federal, o julgamento que se segue. O direito de resposta se aplica apenas a pessoas físicas, certo ou errado? Errado. O direito de resposta se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Artigo 5º, incisos 6 e 7 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 6 é espaço. A liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inciso 7 é espaço. Nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, e é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A laicidade do Estado veda a prestação de assistência religiosa a entidades públicas, civis ou militares de internação coletiva. Certo ou errado? Errado. A laicidade do Estado não veda a prestação de assistência religiosa a entidades públicas, civis ou militares de internação coletiva. Pelo contrário, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 6, garante a liberdade de religião e culto, permitindo que as pessoas possam praticar sua fé. No entanto, a laicidade significa que o Estado não favorece nem interfere em questões religiosas, assegurando a liberdade religiosa dentro dos limites constitucionais. A laicidade é a separação do Estado e da religião. Conforme a Constituição Federal, o julgo que se segue. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Certo ou errado? Certo. Essa questão traz a literalidade do artigo 5º, inciso 7. Vamos fazer a leitura. Inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. O brasileiro que se recusa a cumprir prestação alternativa legalmente estabelecida, após ter invocado convicção política para eximir-se de obrigação legal a todos impostos, poderá, em razão dessa conduta, se privar de direitos. Certo ou errado?
Certo. Essencialmente, a escusa de consciência é o direito do indivíduo de não cumprir um serviço obrigatório por razões relacionadas à sua crença filosófica, religiosa ou política. Um exemplo de obrigação legal dos impostos é o serviço militar obrigatório. Suponha que o indivíduo, por força de convicções filosóficas, recuse-se a ingressar nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, campos 3. Se o fizer, ele não será privado de seus direitos. A lei irá fixar a prestação alternativa. Caso, além de se recusar a ingressar no serviço militar, ele adicionalmente se recuse a cumprir prestação alternativa, aí sim ele poderá ser privado de seus direitos. Complete a lacuna. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para espaço, todos impostos e espaço fixado em lei. Para eximir-se de obrigação legal todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Ou seja, para ter a exceção de não valer da escusa de consciência, tem que ter dois requisitos. Eximir-se de obrigação legal e, adicionalmente, recusar-se a cumprir prestação alternativa. É o que está na nossa legislação esquematizada aqui. Artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Espaço de censura ou licença. Independentemente. Veja a nossa legislação esquematizada. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, não pode ter censura nem licença da liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente. Nossa legislação a gente deixou em vermelho porque é uma palavra que é alvo de pegadinha da banca. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, passível de censura ou licença, quando versar sobre convicções filosóficas ou políticas, certo ou errado. Errado. A Constituição assegura a liberdade de expressão nessas áreas e a censura prévia é proibida. Ou seja, quando fala que é passível, fala que é possível a censura ou a licença. Está errado. Conforme a Constituição Federal, julga o item que se segue. O direito à liberdade de expressão pode ser exercido livremente, independentemente de censura ou licença de quaisquer dos poderes públicos, certo ou errado. Certa resposta. Observemos a literalidade da Constituição Federal. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 10. São invioláveis a e espaço, a vida, espaço, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. São invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Complete a lacuna. Inciso 10. São invioláveis a intimidade e a vida privada, a
H, espaço, e a imagem das pessoas assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A, honra. Complete a lacuna, inciso 10, são nivelados a intimidade, a vida privada, a honra e a I, espaço das pessoas, assegurar a direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. A, imagem. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A publicação de biografia de um político que resolveu ser retirado da vida pública não depende da sua autorização ou mesmo de seus familiares, já que a liberdade de informação deve preponderar, certo ou errado. Certa resposta. Segundo o STF, é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 11. A casa é a zina violável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de espaço, ou durante o dia por espaço. Lembrando do macete, DJ, FDP, para facilitar. O primeiro começa com F, o segundo com D, o terceiro com P, aqui com D e com J, para facilitar a decoreba aí. Tempo. O primeiro caso que a gente pode entrar dentro de um domicílio, ó, primeiro caso que a gente pode entrar dentro de um domicílio é no caso de flagrante delito. Segundo, no caso de desastre ou para prestar socorro. Ou durante o dia por determinação judicial. A nossa legislação esquematizada aqui, ó. A casa é a zina violável do indivíduo nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo seja exceção, casos que você pode entrar no domicílio. Em caso de flagrante delito, ou seja, está ocorrendo um crime, está em flagrante delito. Desastre, está ocorrendo um desastre, uma casa caindo ou desmoronando, ou prestar socorro, alguém passando mal. Ou lembrando aqui, detalhe, está em vermelhinho durante o dia, para quê? Para entrar por determinação judicial. Determinação aqui é judicial, não é policial. A gente esquematizou aqui para facilitar para vocês. O ingresso na casa pode ocorrer com consentimento do morador ou sem consentimento em caso de ordem judicial durante o dia. Lembrando que quando é ordem judicial tem que ser durante o dia. Em caso de flagrante, desastre ou socorro, pode ser a qualquer hora. Complete a lacuna, inciso 11. A casa é a zina violável do indivíduo, nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, ou desastre, ou prestar socorro, ou durante por determinação judicial. Durante o dia. Quando for por determinação judicial, vai ser durante o dia. Nos demais casos, a gente já sabe que pode ser a qualquer hora. Conforme a Constituição Federal, julguem o item que se segue. Ainda que depósito de determinação judicial, a casa é local inviolável do indivíduo durante a noite, não podendo nela ninguém entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, certo ou errado. Resposta certa. Conforme a nossa literalidade do artigo 11, a casa é a zina inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue.
No Brasil, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, independente de horário, em eventuais situações de flagrante delito, desastre, que exijam prestação de socorro ou fundados em determinação judicial. Certo ou errado? Errado. De acordo com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos específicos. Ou seja, quando que a gente pode entrar na casa sem consentimento? Durante o dia, com determinação judicial. E segunda, qualquer horário, situações de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Portanto, a entrada baseada em determinação judicial não pode ocorrer independente do horário, sendo limitada ao período de urno, no caso de determinação judicial. Conforme a Constituição Federal, o julgo item que se segue. É permitido o ingresso, mesmo sem procedimento do morador, em compartimento habitado com a finalidade de prestar socorro independente de horário. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88, o conceito de casa abrange qualquer espaço privado utilizado como moradia, como apartamentos, quartos de hotel e locais de trabalho quando habitados. A viabilidade do domicílio pode ser relativizada em situações específicas, como a prestar socorro, independente do seu horário, ou durante o dia com ordem judicial. A finalidade é proteger os direitos fundamentais, como a vida e a saúde, sem desrespeitar a privacidade injustificadamente. O quarto de hotel é abrangido pela regra da inviolabilidade domiciliar, a questão aberta aqui. Tempo. Sim, o STF já entendeu como domicílio por equiparação os quartos de hotel. Assim, pela leitura extensiva, serão também considerados invioláveis de acordo com a nossa jurisprudência, aqui elencada. Mais uma questão aberta. Quais são as 4 exceções à inviolabilidade do domicílio? Tempo. Responda mentalmente as exceções. Lembra do macete que a gente já pagou o bizu do DJ FTP. Quatro hipóteses: com o consentimento do morador, flagrante delito, em caso de desastre, como incêndio, inundações, etc., e prestar socorro. Essas exceções à proteção do delito são o interesse da própria segurança individual, caso de delito, ou do socorro, desastre, socorro, ou da justiça, apenas durante o dia para determinação judicial, para buscar e apreensão de criminosos ou de objeto de crime. Aqui, a gente já deixou esquematizado, né? Essas possibilidades aqui, que é com o consentimento do morador, ou sem consentimento do morador, em caso de ordem judicial durante o dia, ou para flagrante delito, desastre ou prestação de socorro a qualquer hora. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Admite-se a apreensão pela Polícia Federal e pela Receita Federal de livros contábeis e documentos fiscais de clientes localizados no escritório de advocacia, pois o escritório não se equipara ao domicílio, certo ou errado? Errado. Para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, o conceito de casa também abrange os escritórios profissionais. Logo, o ingresso em escritório de advocacia, pedir apreender livros contábeis e documentos fiscais dependerá de ordem judicial. Como a gente viu no nosso esquema aqui, a gente tem que saber qual o conceito de casa, que é um conceito bem amplo, que vai ser qualquer compartimento habitado, qualquer aposento de habitação coletiva e qualquer compartimento privado não aberto ao público. E também quando que é possível ingressar nessa casa, né? Nessa casa, que é um conceito bem amplo, que a gente acabou de ver.
Conforme a Constituição Federal, o juiz que se segue. O juiz pode ordenar o ingresso no domicílio à noite para apreensão de coisa litigiosa, certo ou errado? Errado. O juiz não ordena ingresso no domicílio à noite. Lembremos, ordem judicial somente durante o dia. Julgue o próximo item a respeito de direito constitucional. Após ligação anônima, a polícia realizou busca em determinada casa, onde encontrou pessoas preparando pequenos pacotes de determinadas substâncias aparentemente entorpecentes, os quais foram apreendidos além de armas de fogo de alto calibre. Durante a diligência, o delegado informalmente realizou entrevistas com as pessoas que estavam no domicílio. Durante essas entrevistas, um dos indivíduos confessou a prática do delito e posteriormente colaborou com a identificação dos demais membros da organização criminosa. A partir das informações do colaborador, foi realizada uma ação controlada. A busca domiciliar fundamentada em notícia anônima foi válida em razão da descoberta da situação que culminou em flagrante delito, certo ou errado. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 12. É inviolável o sigilo da espaço e das comunicações espaço e de espaço e da espaço, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Vamos ver a legislação esquematizada aqui embaixo. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Aqui é importante, além de você decorar quais são os tipos de comunicações invioláveis, é você saber qual que está por último aqui na nossa Constituição Federal. Por quê? Olha o que fala posteriormente, salvo, ou seja, existe uma exceção quanto a esse sigilo no último caso. Qual que é o último caso? Comunicações telefônicas. Então, cuidado para a questão de tentar confundir você e inverter a ordem. Ou seja, no último caso, é possível a interceptação das comunicações telefônicas. O que é preciso? A gente colocou um esqueminha aqui com os requisitos para interceptação das comunicações telefônicas. É preciso ter uma ordem judicial, é preciso ter uma finalidade específica, seja criminal, seja investigação criminal ou instrução processual penal, e é preciso ter uma lei. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A interceptação telefônica pode ser realizada independentemente de ordem judicial, quando o sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado quando houver investigação criminal, certo ou errado. Errado. Segundo a Constituição Federal de 88, a interceptação das comunicações telefônicas somente será possível quando atendido três requisitos. Quais são? Ordem judicial, existência de investigação criminal, instrução processual penal, lei que preveja as hipóteses e a forma que ela ocorrerá. O que a nossa questão fala? Fala que é independente de ordem judicial, por isso essa questão está errada. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo nos dois últimos casos por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, certo ou errado. Errado. De acordo com o artigo 5º do inciso 12 da Constituição Federal de 88, ela elencou que apenas as comunicações telefônicas podem ser violadas, enquanto a alternativa fala os dois últimos casos. Olha aqui. Ela menciona aqui, salvo os dois últimos casos.
Se a gente for olhar nossa legislação, ela fala o quê? Salvo no último caso por ordem judicial. Por isso a alternativa está errada. Conforme a Constituição Federal, julgue o item que se segue. É correto afirmar que o usuário tem direito à inviolabilidade e ao sigilo das correspondências pela internet, salvo por ordem judicial ou autoridade administrativa. Neste último caso, na forma de regulamento expedido pela Anatel. Certo ou errado? Errado. A autoridade administrativa não tem permissão para autorizar essa violação, nem mesmo com regulamentação de órgãos como a Anatel. Olha o que fala aqui, ó, é por ordem judicial. A questão tenta colocar que a autoridade administrativa também poderia, porém, está errado. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Certo ou errado? Errado. A autoridade policial não tem permissão para autorizar essa violação. Cuidado para não ler rápido e passar batido. Gente, olha o que a questão fala, por ordem policial. A gente viu nossa legislação que é por ordem judicial. Fica atento aos três requisitos. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de instrução processual civil. Certo ou errado? Errado. Não há previsão de quebra para instrução processual civil. Olha o que vem falando aqui, ó. Processual civil. É instrução processual o quê? Instrução processual penal. Cuidado com essa pegadinha da banca aí. Complete a lacuna, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de espaço ou espaço. Fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A nossa finalidade específica deve ser criminal. Complete a lacuna. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que, espaço, estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Que a lei estabelecer mais um dos requisitos, a lei. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vedada a fixação de restrições ou exigências de qualificação profissional diversas daquelas já estabelecidas pela norma constitucional. Certo ou errado? Errado. Deve ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos ver a nossa legislação esquematizada aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu, ou seja, é livre o exercício da profissão, porém, deve ser atendido o quê? As qualificações que a lei estabelecer. Resposta errada, né? Complete a lacuna, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que, espaço, estabelecer.
que a lei estabelecer, né? Deixando até destacado aqui que essa palavrinha aqui pode ser trocada como uma pegadinha aí. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Joana, motorista de ônibus profissional, foi notificada que lhe for imposta a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor. Isto em razão de sua condenação pela prática de homicídio culposo na condução de veículo dessa natureza. À luz da ordem constitucional vigente, a sanção aplicada a Joana é inconstitucional, pois afronta o direito fundamental ao livre exercício profissional. Certo ou errado? Resposta errada. É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, de acordo com nossa jurisprudência fixada aqui, o recurso extraordinário. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo defesa ao legislador ordinário a criação de leis que estabeleçam qualificações profissionais como requisito para a atuação profissional do indivíduo. Certo ou errado? Resposta errada. Deve ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Lembrando, galera, você tem algumas palavrinhas que são muito comuns e prova a gente tem que decorar. Quando fala defeso, quer dizer que é proibido ao legislador. Então, por isso está errado. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A liberdade de exercício profissional é ilimitada, certo ou errado? Errado. É limitada, ou seja, é considerada uma norma de eficácia contida. Algumas profissões devem sim ser regulamentadas. Já viu alguém praticar advocacia sem antes ter passado pela OAB? Contudo, outras não necessitam de regulamentos, como é o caso do jornalista, que não obrigatoriamente tem que ter a faculdade de jornalismo, né? Então, por isso essa questão está errada, porque ela não é ilimitada. Esqueminha aqui. Assim, para fechar agora. Conforme a Constituição Federal, julgo que se segue que Joana, residente no município Alfa, decidiu atuar em uma profissão em relação à qual não havia regulamentação legal. Após 2 anos de atuação, sobreveio a Lei Federal número X, que regulamentou a referida profissão e passou a exigir algumas qualificações profissionais para seu exercício. Qualificações essas que não eram atendidas por Joana. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Joana, em momento anterior à edição da Lei Federal X, exerceu a profissão de maneira lícita, considerando a ausência de disciplina legal, não podendo continuar a exercê-la após a superveniência desse diploma normativo por não preencher os requisitos exigidos, certo ou errado? Resposta certa. De fato, antes da edição da lei, a atuação profissional de Joana era livre e ela não agiu de maneira ilícita. A partir do momento em que a profissão passou a ser regulamentada, a Joana não poderá exercê-la enquanto não atender todos os requisitos legais. Ou seja, anteriormente, ela estava lícita, passou a não estar, não podendo continuar a exercer sua profissão. Artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, complete a lacuna. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o espaço, quando necessário o exercício profissional. Resguardado o sigilo da fonte. Fazendo a leitura novamente, é assegurado a todos o acesso à informação, e é resguardado, ou seja, garantido o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Complete a lacuna. Inciso 14 é espaço a todos o acesso à informação resguardado, seja da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
é assegurado. Ou seja, aqui esse inciso vem garantir o quê? Nosso direito ao acesso à informação. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É garantido a todos o direito de acesso à informação. Porém, o sigilo da fonte é resguardado, quando necessário ao exercício profissional, certo ou errado. Certo. Está conforme o nosso texto legal. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É assegurado a todos o acesso à informação, sendo garantida a publicidade da fonte. Certo ou errado? Resposta errado. Este inciso tem dois desdobramentos. Assegura o direito ao acesso à informação e atividade assegurada, desde que não fira outros direitos fundamentais. É resguardado o jornalista, possibilitando que estes obtenham informações sem terem que revelar sua fonte. Ou seja, fala aqui, é resguardado o sigilo da fonte, para não queimar a fonte do jornalista. Não há conflitos, todavia, com a vedação ao anonimato, que é o inciso que a gente viu. Caso alguém seja lesado pela informação, o jornalista vai responder normalmente por isso. Artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 15. É livre a locomoção no território, espaço, em tempo de espaço, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz. Nossas leituras da legislação esquematizada. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Atenção nesse em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É livre a locomoção no território nacional em tempo de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, nele permanecer ou dele sair com seus bens, certo ou errado. Errado. Em tempos de guerra, a liberdade de entrada e saída e permanência do país poderá sofrer duras restrições, principalmente no que se refere aos estrangeiros. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, nele permanecer, dele sair com seus bens, certo ou errado. Certo, é exatamente o que está no nosso inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 16, todos podem reunir-se, espaço, sem espaço, em locais, espaço, ao público, independentemente de espaço, desde que não espaço anteriormente convocado para o mesmo local, sendo apenas exigido espaço, autoridade competente. Tempo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não fosse em outra reunião anteriormente convocada para o local, sendo exigido apenas o quê? Prévio aviso. Esquematizando a legislação aqui para facilitar, né? Quem precisa do direito de reunião? A reunião deve ser pacífica, deve ser sem armas, deve ser em locais abertos ao público e é independentemente de autorização, fica ligado nisso.
sendo exigido o quê? Prévio aviso para não frustrar outra reunião anteriormente convocada. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Toda reunião pacífica, sem armas e locais abertos ao público, pode ser realizada independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e que haja prévio aviso da autoridade competente. Certo ou errado? Certo. O exercício do direito de reunião é condicionado pela Constituição Federal de 88 a alguns requisitos. A reunião deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. A reunião deverá ser realizada em locais abertos ao público. O exercício do direito de reunião não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente ao mesmo local. É desnecessária a autorização e é exigido prévio aviso da autoridade competente. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Segundo a Constituição Federal de 88, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que previamente autorizados pela autoridade competente, certo ou errado? Errado. Como já vimos, o exercício do direito de reunião é condicionado pela Constituição Federal a alguns requisitos. Aqui a questão fala que é necessário que previamente é necessário ser previamente autorizado pela autoridade competente. Não tem necessidade de autorização. A gente tem a questão do prévio aviso aqui, mas a autorização não é necessária. Não cai nessa pegadinha muito recorrente. É necessária a autorização prévia da autoridade competente para o exercício de direito de reunião? Não, é independentemente de autorização. E aqui a gente fala novamente dos requisitos, né? Fins pacíficos, sem armas, locais abertos ao público, não pode frustrar outra reunião e é o que? É desnecessária a autorização e é necessário prévio aviso. Conforme a Constituição Federal, eu julgo o item que se segue. Quanto aos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 88, é correto afirmar que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio requerimento da autoridade competente. Certo ou errado? Errado. O aviso prévio à autoridade competente se faz necessário, sim. O que não é exigido é o requerimento. Artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins, espaço, vedada de caráter, espaço. Vamos ver a legislação esquematizada. É plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada, ou seja, proibida de caráter de paramilitar. Então, sempre pode, é permitido, né, nosso direito de associação, desde que seja para fins lícitos, sendo proibido de caráter paramilitar. Um exemplo que a gente tem seria as milícias do Rio de Janeiro, que é proibido. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. As associações de caráter paramilitar só podem funcionar depois de autorizadas pelo Ministério da Defesa, certo ou errado? Errado. As associações de caráter paramilitar são proibidas, portanto, essas associações não podem funcionar com ou sem autorização de qualquer órgão, incluído o próprio Ministério da Defesa. A questão está errada. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Certo ou errado?
Errado. É plena liberdade de associação para fins lícitos, lembre-se, para fins lícitos, sendo que vedada de caráter paramilitar. Artigo 5º, inciso 18 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 18. A criação de associações, na forma da lei, e de cooperativas, elas independem de autorização, sendo vedada a em seu funcionamento. Resposta correta é que elas independem, e sendo vedada a interferência estatal, conforme nossa legislação esquematizada que apontamos palavrinhas chave de pegadinha. E no mapa mental aqui, dissemos que elas independem de autorização. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A criação de cooperativas depende de autorização na forma da lei, certo ou errado? Errado. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal e sem funcionamento, certo ou errado? Certo, está conforme nossa legislação esquematizada. A criação de associações na forma da lei de cooperativas depende de autorização, sendo vedada a interferência estatal e seu funcionamento. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. A suspensão das atividades de uma entidade associativa somente poderá ocorrer por meio de decisão judicial, não sendo, no entanto, exigido o trânsito em julgado, certo ou errado? Certo. As associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Além disso, as atividades só podem ser suspensas por decisão judicial. Nesse caso, não há necessidade de trânsito em julgado. Perceba que a medida mais gravosa, que é a dissolução da associação, exige um requisito mais difícil, que é o trânsito em julgado e decisão judicial, conforme a gente fez a nossa tabelinha aqui. Para ser dissolvida, decisão judicial transitada em julgado. Para ser suspensa, decisão judicial recorrível, que não transitou em julgado ainda. Tabelinha para facilitar aqui. Complete a lacuna. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão, espaço, exigidas no primeiro caso, o espaço. Decisão judicial exigindo no primeiro caso que o trânsito em julgado. Artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Ninguém poderá ser compelido a se associar nem a permanecer associado. Certo ou errado? Certo. Lembre-se que ninguém pode ser obrigado a se associar, ou seja, filiar-se a uma associação de músicos, por exemplo, ou a permanecer associado. É conforme a nossa legislação aqui. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Pedro recebeu notificação da Associação de Moradores da localidade em que reside, fixando prazo de 15 dias para que ele apresentasse os documentos necessários à sua inscrição referida à associação. Ultrapassado esse prazo, Pedro, segundo a notificação, incorreria uma multa diária e seria tacitamente inscrito. À luz da sistemática funcional, Pedro somente está obrigado a associar-se caso a notificação seja judicial. Certo ou errado?
Errado. Ele deve ignorar a notificação, pois ninguém é obrigado a associar-se contra sua vontade, conforme a nossa legislação. Artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 21. As entidades associativas, quando têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou espaço. Conforme a nossa legislação, inciso 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, ou seja, tem que estar autorizado, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Ou seja, essas entidades associativas podem estar representando os filiados? Sim, elas podem. Ter legitimidade para isso, desde que sejam o quê? Expressamente autorizadas. Vão representar tanto judicial como extrajudicialmente. Um adendozinho que a gente fez aqui, né? Diferenciando a representação da substituição. No caso, o sindicato, ele é substituto processual, não precisa de autorização. Já a associação, ela é representante, então precisa de autorização. Conforme a Constituição Federal, o julgo item se segue. Estando o cidadão brasileiro de fato de direito filiado a alguma entidade associativa, esta terá legitimidade para representar judicial e extrajudicialmente, não havendo, por isso, necessidade de autorização expressa para tanto. Certo ou errado? Errado. De acordo com o artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal de 88, as entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, mas isso só ocorre quando que? Com autorização expressa dos associados. Portanto, não basta a filiação, é necessário que o associado conceda permissão explícita para que a entidade atue em seu nome. Agora, para garantir que você realmente absorveu o conteúdo, você deve continuar revisando o conteúdo pelo aplicativo do Anki, pelo método de repetições passado, que vai ajudar você a fixar as informações de maneira eficiente e garantir que o conteúdo fique na memória de longo prazo. Como que você faz isso? É muito simples. Acessar nosso site, que está no QR Code, e aqui a gente vai mostrar como que você pode baixar o aplicativo e todos os flashcards, por meio de um vídeo muito simples aqui que você vai ver, você vai aprender rapidinho. Se você gostou da nossa aula, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais dicas como essa.